Olá, meu amigo, minha amiga, candidato a um dos órgãos mais respeitados da União, Ministério Público da União. Eu vou falar com vocês agora sobre o tema administração pública, mas aqui eu vou tratar diretamente em cima da prova do Ministério Público da União de 2010, que, olha, foi uma prova bem feita, não é? Tá aqui, olha aí, olha só, técnico administrativo, cargo 46. Foi esse o cargo de 2010, não é? Vamos agora ver as questões e eu vou comentar. No que se refere à organização administrativa, julgue os itens que se seguem relativos à centralização, descentralização, concentração, desconcentração. Um clássico dos concursos públicos. Caso o presidente da República determine a centralização da administração de determinado serviço público, esse serviço deverá ser realizado e acompanhado por órgão da administração direta. Vou comentar para você. Veja, quando nós pensamos em administração pública, vamos pensar em duas definições: a administração pública em sentido objetivo e a administração pública em sentido subjetivo. A administração pública em sentido objetivo é o conjunto de atividades que buscam atender ao interesse público. Então, veja, em sentido objetivo é sentido material. A administração pública é entendida como um direito do cidadão, por isso que ela é definida como atividade para atender ao interesse público. Mas para que esta atividade possa atender ao interesse público, precisa ter uma estrutura administrativa, e aí vem a definição de administração pública em sentido subjetivo formal, que é o que o teu examinador cobrou na prova o tempo todo em 2010. A administração pública em sentido subjetivo ou formal não é definição clássica de todos os concursos, inclusive do CESP. É o conjunto formado por agentes, órgãos e entidades que prestam serviços de interesse público, conjunto formado por agentes, órgãos e entidades. O núcleo da definição é conjunto formado por agentes, órgãos e entidades. Agentes, não é? São os agentes administrativos. São pessoas físicas que servem à administração pública, servidores públicos, empregados públicos, delegatários, honoríficos, não é? Estando em relação permanente ou precária com a administração pública. O servidor público é o que você vai ser, estatutário, ele é permanente, não é? Aquele que é empregado, contratado em regime temporário, é uma situação mais precária, mas esses são agentes. Me perguntaram uma vez, professor, são o quê? Pessoa física, sempre pessoa física, lógico, não é? E os órgãos e entidades? Órgão definia, não é, o velho grande mestre Eli Lopes Meirelles. Órgão é o quê? É uma unidade criada na administração, uma estrutura administrativa para prestar serviços estatais. E entidade, professor, o que é entidade? Entidade é uma pessoa jurídica. Toda vez que você vir a palavra entidade, leia-se pessoa jurídica. É uma pessoa jurídica que foi criada para atender ao interesse público. Agora veja, nós temos as entidades que são também chamadas de entes federados, também chamados de entes políticos, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios, aquelas que estão elencadas no artigo 18 da Carta Magna, do Texto Magno. E nós temos aquelas entidades que são conhecidas como entidades da administração pública indireta, não é? Também são chamadas de entidades descentralizadas. São elas as autarquias, as fundações, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e, mais recentemente, os consórcios públicos. Não é? Então veja que nós podemos já começando a dividir as entidades em duas grandes espécies. Qual característica comum de todas elas? Possuem personalidade jurídica, não é? Como a central de concursos, mas só que a central é uma empresa privada, não integra a administração pública, mas a central de concursos, ela tem uma personalidade jurídica. A União, que é da administração pública, ela tem uma personalidade jurídica. O Banco Central, que é uma autarquia, tem uma personalidade jurídica. E nós vamos ver que às vezes é pública, às vezes é privada, conforme o caso. Tudo bem? Agora veja, a questão está lidando, né, o tema já foi, né, iniciado, descentralização, centralização, concentração, desconcentração. O que é descentralização? Descentralização é quando se cria uma estrutura
fora, não é, da União, uma estrutura administrativa com personalidade jurídica própria. Então, nós temos uma descentralização administrativa. Quem criou a União? Quem criou a União, meu amigo, minha amiga, foi a Carta Magna. A Carta Magna criou a União, criou os estados, criou o Distrito Federal e os municípios. Agora, a Carta Magna delegou para a União poder para criar as autarquias, fundações, empresas públicas, sociedade e economia mista. Para quê? Para executarem os serviços de forma descentralizada. Por quê? O legislador entendeu que dessa forma o serviço público seria melhor. Então, quando nós estamos falando em descentralização, quer dizer que o serviço será executado fora do ente federado, não é? Por uma autarquia, uma fundação, uma empresa pública, uma sociedade de economia mista e hoje até o chamado consórcio público. Agora, se o serviço vai ser prestado de forma centralizada, ele vai ser prestado por quem? Pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal e município. Então, quando a União, não é? Através dos seus órgãos, da sua estrutura, os ministérios, secretarias, conselhos, não é? Executa determinadas atividades, essas atividades são prestadas de forma direta. Está com dificuldade? Então acompanha o meu raciocínio. Imagina aqui que eu tenho aqui pessoa jurídica de direito público chamada União. Entrei nela, vi os 3 poderes, executivo, legislativo, judiciário. Poder não é órgão, é uma emanação da soberania do Estado. Agora, dentro do Poder Executivo, eu olhei e vi um órgão chamado Presidência da República. E quem está lá, num belo tarê vermelho? Presidente Dilma, não é? Abaixo da Presidente Dilma, eu estou vendo os ministérios, Ministério da Fazenda, Agricultura, Pecuária, Minas e Energia, não vou falar mais que são 20. Abaixo dos ministérios, as secretarias. Concorda que todos os ministérios e órgãos estão diretamente subordinados à presidência, tem uma linha de comando? Por isso, se estão diretamente subordinados, nós chamamos de administração pública direta. A administração pública direta é aquela que é executada diretamente pelo ente federado. Vamos voltar à questão, não é? Então, olha lá a questão 76. Caso o presidente da República determine a centralização da administração de determinado serviço público, esse serviço público deverá ser realizado e acompanhado por órgão da administração pública direta. E a resposta está perfeitamente correta. Perfeitamente correta. Então, está aí questão 76, não é? Vamos a outra questão. Questão 77. Considere que o órgão responsável pela infraestrutura de transporte de determinada região repassou para outra pessoa jurídica. Deixa eu colocar uma corzinha para ficar mais alegre a nossa aula, não é? Então veja, considere que o órgão responsável pela infraestrutura de transporte de determinada região repassou para outra PJ, pessoa jurídica, a atribuição de executar obras nas estradas sob sua jurisdição. Nessa situação, caracteriza-se a ocorrência de desconcentração. E, Marco Antônio, você explicou a descentralização, mas você não explicou a desconcentração. Corrija-me imediatamente o que é desconcentração. Veja, já não aconteceu na sua vida de você estar com muito serviço que não dá conta, estar concentrado? A mesma coisa acontece com os órgãos. Então, no interior da pessoa jurídica, não é? Pensa a União, nós temos os órgãos com muito serviço concentrado. O que a União resolve fazer? Ela divide este órgão em 2. Não é? Para desconcentrar, ou ela cria um órgão abaixo para desconcentrar, ou ela transfere de um órgão para outro para desconcentrar. Então, a definição clássica de desconcentração, a mais elegante que eu já vi, é aquela que diz assim: a desconcentração é a transferência de serviços que ocorrem no interior de uma mesma pessoa jurídica. Se ocorrer no interior de uma pessoa, mesma pessoa jurídica, é desconcentração. Agora, se o serviço saiu de uma pessoa jurídica para outra pessoa jurídica, meu amigo, é uma descentralização. Quando, se da pessoa for a União para outra pessoa jurídica, sempre
Sempre, 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 não é? Então, olha lá a questão 77. Considere que o órgão responsável pela infraestrutura de determinada região repassou para outra pessoa jurídica. Para outra pessoa jurídica, então supõe que ele está numa pessoa jurídica. A atribuição de executar obras de estradas. Trata-se de desconcentração, meu amigo, socorro, não é? Como diria minha filhota Sofia, não é? Então está aí, questão errada. Vamos para outra questão, aqui é descentralização, que tem que ser e não desconcentração. Questão 78. Considere que um Estado crie por meio de lei uma nova entidade. O que é uma nova entidade, professor? Regra geral, uma nova entidade é uma nova pessoa jurídica. Regra geral, porque há exceções, não é? Que receba a titularidade e o poder para execução de ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se a descentralização administrativa efetivada por meio da outorga. Vou dividir a questão em duas partes. A primeira parte, até a descentralização. Então, essa é a primeira parte que eu vou analisar. Para estar certa, tem que estar certa. E a segunda parte que eu vou analisar é a outorga. Então, vamos analisar a primeira parte. Considere que um Estado crie por meio de lei uma nova entidade, portanto, uma nova pessoa jurídica, que receba a titularidade, não é, quer dizer, o direito, não é, para poder executar as ações de saneamento público. Nessa situação, configura-se uma descentralização administrativa. Está corretíssimo, porque criou uma nova pessoa jurídica, provavelmente uma empresa pública, uma sociedade de economia mista, que tem personalidade jurídica e que ela vai exercer esse serviço de forma descentralizada. Veja, criou uma nova entidade, essa entidade não vai ter personalidade jurídica? Vai ter servidores, não é? No caso, empregados públicos, se for empresa pública ou sociedade de economia mista, vai ter orçamento próprio, não é? Então, criou-se uma estrutura administrativa, por isso que é chamada de descentralização administrativa, não é? Agora, na segunda parte da questão, ele mencionou outorga. Veja, agora eu vou te revelar mais uma verdade, que eu ainda não revelei. Não é? Esta aula é cheia de magia, não é? Eu tenho a descentralização que acontece na própria administração pública, mas eu também tenho a descentralização que vai da administração pública para o setor privado, por exemplo, as concessionárias. Então, o ente federado, em União, Estado, entendeu, ou município, ou Distrito Federal, que uma empresa privada contratada para executar aquele serviço vai executá-lo de forma mais eficiente e mais barata para a população. Mais econômica, professor, ou módica para o contribuinte, não é? Então, isso também é uma descentralização, mas essa é uma descentralização de serviços. Ah, Marco Antônio, então quer dizer que nós podemos ter duas espécies de descentralização? A descentralização administrativa e a descentralização de serviços? Perfeitamente. Descentralização administrativa é quando o Estado, a União, cria uma nova estrutura administrativa. Descentralização de serviços é quando ele só transfere os serviços, não é? Ah, mas espera aí, ali mencionou a outorga. Isso mesmo, porque na descentralização de serviços eu também tenho duas espécies. Eu tenho a descentralização de serviços chamada outorga e eu tenho a descentralização de serviços chamado delegação. Descentralização de serviço chamado outorga é quando é da administração pública direta para a administração pública indireta. E a descentralização de serviço chamado delegação é quando é da administração pública direta para o setor privado, melhor, para as concessionárias. Nunca ouviu falar? CCR? AS? Claro que você ouviu. E utiliza o serviço deles, provavelmente, né? Então, veja bem, descentralização de serviços. Novamente eu vou repetir porque eu quero que você guarde. Da administração pública direta para a administração pública indireta, chama-se outorga. Outorga, meu amigo, é imposição, porque ela é imposta pela lei. Agora, a descentralização para o setor privado, ela é feita, regra, licitação e contrato administrativo. É o Estado delegando para a entidade privada prestar o serviço. Vamos analisar a questão completamente? Considere que o Estado crie por meio de lei uma nova entidade que receba a titularidade, não é? Portanto, a lei que fez a outorga e o poder de execução das ações de saneamento público. Nessa situação,
configura-se a descentralização administrativa por meio da outorga. E a resposta está absolutamente correta, não é? Então está aí a descentralização dos serviços, não é por meio de outorga. Por que por meio de outorga mesmo, Marco Antônio? Porque ela é imposta pela lei. Então, se a União, por exemplo, resolver transferir mais um serviço para uma autarquia chamada INSS, ele vai fazer isso mediante lei. E, portanto, ele vai impor ao INSS, por isso chama-se outorga. O INSS pode falar, não, eu não aceito, eu não quero prestar o serviço. A União fala, meu amigo, eu te criei e você vai prestar o serviço e ponto, acabou. Vai por meio de lei, presta o serviço. Agora, no setor privado, tem que ser licitação e contrato administrativo, portanto, delegação, não é? Então, tá aí. Então, vejam, não é? A UCESP explorou demais essa temática da descentralização na prova do Ministério Público da União, desconcentração. Vamos ver mais uma questão do MPU 2010? A descentralização administrativa, efetivada mediante delegação, não é mediante delegação, olha, descentralização administrativa, não é efetivada mediante delegação, decorre de ato unilateral do Estado e normalmente tem prazo indeterminado. Você sabe essa resposta, pelo amor de Deus, não é? Se é descentralização administrativa, quer dizer que o Estado está criando uma nova PJ. E descentralização administrativa é delegação, não é? Não. Se o serviço for transferido, que não ficou claro na questão, será por outorga. Outra coisa, não é? Se a delegação, se houver delegação para o setor privado, não existe, presta atenção, se houver delegação, isso só vai ocorrer para o setor privado, concessionárias permissionárias, a regra é prazo determinado. Então, olha, essa questão tem uns 3 erros de cara, não tem nem o que fazer, não dá para salvar mesmo. Coitadinha, não é? Essa questão aqui está completamente perdida. Questão 79, vamos avançar mais outra questão, não é? Julgue os próximos itens a respeito da organização administrativa da União, não é? Considerando a administração direta e indireta. De novo, não é? O Serviço Nacional do Comércio, o SENAC, como Serviço Social Autônomo, nome que cai muito nas provas, né? Vocábulo que cai direto, sem fins lucrativos, é um exemplo de empresa pública. Em nome de Jesus, isto é uma heresia, não é? Meu amigo, primeira coisa, o Serviço Nacional de Aprendizagem, o SENAI, o SENAC, o SENAT, o SENAR, não integram a administração pública, eles integram o setor privado. Mas, professor, eu ouvi dizer que quem arrecada as contribuições é a Secretaria da Receita Federal. Tudo bem, mas isso não torna eles entidades da administração pública. Eles são entidades do setor privado que colaboram com a administração pública. Opa! Guarda essa. Entidade do setor privado que colabora com a administração pública, não é a administração pública, por isso que ele colabora com a administração pública, não é? Chama-se paraestatal. Paraestatal, não é? Parece estatal, tem jeitão de estatal, mas não é estatal, é privada. É o caso do Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio, Serviço Nacional de Aprendizagem da Indústria. Opa, como se diz na linguagem dos empresários, o Sistema S, são todas paraestatais. Também são paraestatais, fique atento, as OS, Organizações Sociais, e as OCIPs, Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público. Vamos voltar para a questão, é exemplo de empresa pública? Socorro, empresa pública é uma entidade da administração pública indireta. Portanto, meu amigo, esta questão está perdida também. Não há o que fazer aqui com ela, não é verdade? Então está aí absolutamente errado, não é? Vamos avançar para outra questão? Questão 81. O Ministério Público da União, quanto à sua posição estatal, está subordinado à Presidência da República. Presta bastante atenção. Quem acertou a prova toda do Ministério Público 2010 e errou essa questão que está falando justamente sobre o Ministério Público de 2010, não é? Quem errou só essa questão, acertou todas, não é? Nessa hora que o candidato assinalou aqui na questão, e ele colocou a resposta como correta, aí veio o fiscal da sala,
chamou ele e falou assim, o senhor poderia se retirar da prova? Porque o senhor não sabe nem o que está fazendo aqui. Não é verdade? Por favor, retire-se da sala. Foi expulso da sala e não pôde mais voltar para terminar a prova e já perdeu o concurso todo. Porque, meu amigo, né, tá lá na Constituição, artigo 127 da Carta Magna Federal. O Ministério Público é órgão indispensável à defesa do regime democrático, da ordem jurídica, dos direitos individuais, sociais indisponíveis. Ele é um órgão, mas ele é um órgão que ele foi criado por quem? Ele foi criado pela Carta Magna. Meu amigo, minha amiga, os órgãos, não existe a doutrina dos órgãos da administração pública que vai dizer, os órgãos criados pela Carta Magna, quais? A Presidência da República, não é? O Ministério Público, o Congresso Nacional com a Câmara e o Senado são órgãos independentes. Independentes quer dizer que não existe nenhuma relação de subordinação. Isto aqui seria uma atrocidade jurídica, não é? Então tome cuidado, o Ministério Público ele é órgão, outra coisa. Então, professor, não se subordina? Não! Não é? Por isso que se diz que os promotores só devem obediência à lei e à sua consciência, independência total, não é para poderem defender o Estado democrático, a ordem jurídica de direito, não é os direitos sociais individuais indisponíveis, aqueles que nós não podemos abrir mão. Agora veja, toma cuidado, hein? Órgão não tem personalidade jurídica. Lembra disso? Porque teu examinador poderá cobrar isso. Como, professor? Órgão não tem personalidade jurídica, não. Mas ele tem direitos? Tem obrigações? Tem, mas olha, parece uma pessoa, professor, mas ele não é uma pessoa jurídica. Como é que costuma cair a definição de órgão com relação à personalidade jurídica? Ora, o órgão também é uma entidade, não é? Só que se chama ele, em regra geral, de ente. Ele é um ente que não tem personalidade. Como é que os mestres do direito chamam isso? Ele é um ente despersonalizado, não é? Ele é um ente despersonalizado. Deixa eu apagar aqui para que você enxergue melhor, não é? Ele é um ente despersonalizado. Lembre-se disso, não é? Alguns mestres gostam de chamar de, ele é uma quase pessoa jurídica. Por que quase pessoa jurídica? Porque ele tem jeitão de pessoa jurídica, ele tem direitos como pessoa jurídica, ele tem obrigações como pessoa jurídica. Que obrigações? A Constituição já disse. A obrigação do MPU defender o Estado democrático, não é? Defender a ordem jurídica e os direitos sociais individuais indisponíveis, não é? Então ele tem direitos e tem obrigações, mas ele não tem personalidade jurídica, então ele parece pessoa jurídica. Então ele é um ente despersonalizado. Lembra disso? Porque isso aí aparece muito frequentemente e eu acho que vai cair na tua prova, né? Então vamos lá? Eu faço uma aposta aí nessa questão aí, não é? Vamos ver a resposta disso aí? Então está aí, logicamente, não é? Isso aqui não está errado, gente. Aqui deveria estar A, não é? A do que, professor? A de aberração. Tá certo? Isso aqui é uma aberração. Fala isso aqui para um promotor que você vai ver só o que acontece, não é? Meu amigo, minha amiga, agora eu vou lhe mostrar uma questão que em 2010, nós aqui, eu e meu colega Vivaldo Pereira, da Central de Concursos, entramos com recurso e derrubamos a questão. Porque a questão, evidentemente, ela era muito simples, mas ela era uma aberração, não é? E a examinadora entendeu isso. Na época, o examinador considerou certo. Olha aí, o Instituto Nacional do Seguro Social, que é uma autarquia. Por ser uma autarquia, não é? A autarquia, às vezes os alunos perguntam, professor, qual a definição de autarquia? Sabe ler? Está no nome. Autarquia. Arque, do grego, comando. Auto, aquele que se comanda. Quer dizer, é uma entidade que tem autonomia administrativa. Regra geral, essas entidades, elas têm papel de fiscalização na administração pública, não é? E todas elas têm personalidade jurídica de direito público. O INSS, não é? Ele foi criado na forma de autarquia para poder fiscalizar aqueles que têm que recolher os benefícios do INSS. Não deu muito certo, né? Mas tudo bem. O Instituto Nacional do Seguro Social, por ser uma autarquia, constitui instituição da administração pública desconcentrada, descentralizada e indireta. Primeira coisa, né? Aí o candidato
que já se preparou conosco, ele já sabe isso aí. Ele vai falar, ou é desconcentrada ou é descentralizada, não importa o que fosse, não é qualquer coisa, ou ela é uma ou ela é outra, não dá para ser duas, não é isso? Não é? Então isso já daria errado, né? Mas obviamente que ela é descentralizada e é da administração indireta, e não desconcentrada. Então veja o X aqui, que está aqui, é para que você saiba, não é? Se você olhar o gabarito da prova do MPU 2010, baixa na internet, você vai verificar, não é que ela está com X, porque ela foi anulada, mas é lógico que eu aqui para lembrar que ela está absolutamente errada, não é? Questão 83. O Banco Central, não é? A joia da coroa, da República, melhor, não é? O Banco Central da República tem autonomia política para criar suas próprias normas. Socorro. Socorro, não é? Autonomia política trata-se quando é órgão de natureza política. Quais são os órgãos de natureza política, professor? São aqueles órgãos chamados na doutrina de órgãos independentes, não é? Banco Central, primeira coisa, ele não é órgão, ele é entidade, porque ele possui personalidade jurídica de direito público, não é? Então veja, o Banco Central tem autonomia política? Não, isso aqui está uma besteira enorme, não é? Não tem nem o que comentar. Então está aí, não é? A questão está completamente errado. O Banco Central é uma autarquia que tem autonomia administrativa, financeira e orçamentária. Vamos avançar? Questão 84. Uma sociedade de economia mista deve ser a forma de sociedade anônima e mais da metade do seu capital deve ser estatal. Explico-lhes, não é? Na administração pública, eu falei para você, tenho aí 5 espécies. Eu tenho hoje, na administração pública indireta, as autarquias, as fundações, as empresas públicas, a sociedade de economia mista e consórcio público. Apenas 2 dessas podem explorar a atividade econômica. Eu disse podem, não disse que exploram. Tem várias delas que não exploram, não é? A empresa pública e a sociedade de economia mista. A empresa pública e a sociedade de economia mista, como elas exploram a atividade econômica, embora elas integrem a administração pública, elas são regidas predominantemente pelo regime de direito privado, com algumas intervenções chamadas por nós de derrogações de direito público. Por isso, a empresa pública e a sociedade de economia mista, elas são PJs, pessoas jurídicas de direito privado, embora elas integrem a administração pública. Tanto é que quem trabalha lá não é servidor público, é empregado público. Qual a diferença entre elas? Que a empresa pública, 100% do capital está na mão do Estado. E a sociedade de economia mista, a maioria do capital social. Vamos ver a resposta, não é? E tem que ser na forma de sociedade anônima, lógico, não é? Porque se ela tem participação de capital privado, não é? Seus sócios têm que ser na forma societária, né? Do direito empresarial chamado sociedade anônima. Então aqui está absolutamente correto. Opa, desculpa, passei reto, não é? Então tá aí. O senhor poderia dar um exemplo? Petrobras, Banco do Nordeste Brasileiro, Banco da Amazônia, o BASA, não é? E IRB Resseguros do Brasil. Estão aí algumas sociedades de economia mista e o Banco do Brasil, que eu tenho muito carinho por ele. Meus queridos, minhas queridas, eu espero que a análise dessas questões tenha auxiliado a esclarecer alguns pontos obscuros, não é? E desejo a todos vocês muita sorte e muito sucesso no MPU e na vida.